Fala, Fofolete! Fala, Fofolete! Vocês sabem bem, não existe recomendação de investimentos aqui, tá, Fofolete? Deixa eu só uma coisinha. Ótimo. Não existe recomendação de investimentos, mas a gente vai falar sobre o mercado de criptomoedas hoje. Vão mandando as dúvidas de vocês aí que depois eu quero ler. Augusto, e essa Shein é só hype ou vale a pena? Hype. Augusto, cadê você? Tô aqui, Fofolete. Buenas, fofos. Buenas, Douglas. Cadê o Cavaleiro do Apocalipse? Tô aqui, já esperando por mais queda. Boa noite, eu perdi milhões nessa queda, me ajudem. Não, fofa. Aqui é live cripto, não debate político, exatamente. Aqui, quem quiser debater politicamente e tal, vai lá no canal do Nando Moura, lá o bandido, que ele vai falar sobre mal do Bolsonaro, vai falar mal do PT. Não é dica de investimento, se liga, mané. Xota, 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 olê, 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 olá. Xota, xota. Exatamente. Fala, fofa, queda infinita. Exatamente, queda infinita. Calma, fofa, que eu tô sentindo os anúncios ainda. Vamos lá. Empíricos e PT. Fofa, te amo, tamo junto, Bibacoin. Boa noite, mestre. Boa noite, fofa. Boa noite, Dr. Rafael Winter. Winter ficou vice de novo. Uma boa noite, muito iluminada, fofa. Tamo junto, Dr. César. Tio César Henrique. Me beija. Beijo. Detona. Queda infinita. Oi, linda. Fala, morador das nuvens. Mais perdido que surdo no bingo. Tem que dormir melhor, Augusto. Riqueza extrema. Sair do membros. Que porra é essa? Não sei. Acho que acabou os pila aí do cartão de crédito. É a crise. É a recessão. Ah, tem um detalhe, pessoal. Eu ia comentar com vocês. Quem é membro pelo iPhone, tá? Não tente renovar pelo iPhone, porque o YouTube pela Apple não vai funcionar durante agora até do dia 2 ao dia 11, eu acho que de novembro, tá? O pessoal que assinou membros aí pela Apple vai perder os membros aí. Aí tem que entrar num PC ou Android. Beleza? Boa noite, grande Augusto. Tamo junto, Fofolete. Daniel Moura falou, tamo fudido, fofa? Na minha opinião, sim. Vamos lá, senhores. Então, muito bem. Bastante coisa para falar hoje de novo, né? Gráficos, Fofoletes, mercados, informações. Vamos falar de 3 informações importantes aí que a gente tem que ficar ligado agora pro gráfico do Bitcoin Média da Praia. Os gráficos que a gente vai falar hoje, então, S&P 500, Nasdaq, títulos do Tesouro e dólar. Bitcoin contra dólar, Ethereum contra dólar, vamos ver se vai estar valorizando, se vai estar desvalorizando, como é que vai ser o futuro aí. Basicamente a gente vai falar de futurologia e usar a bola de cristal. Então a bola de cristal está aqui. 3 informações muito importantes e valiosas que a gente precisa acompanhar de hoje. O mercado de criptos, o dólar vai ditar os preços agora, tá? Então qual é a tendência semanal vigente? O que nós vamos fazer? Beleza, mercados. Primeira informação, Fofolete, juros sem fim. Então, o que aconteceu hoje de tarde, Fofoletes? Hoje nós tivemos a coletiva aí da reunião do Federal Reserve, ou seja, da Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Americano, que basicamente ele que dita aí toda a riqueza do mundo, se nós vamos entrar numa fase de riqueza extrema ou se nós vamos entrar numa fase de pobreza extrema. Nós estamos entrando em fase de pobreza extrema, de queda, de dificuldade, de inflação descontrolada, e vai provavelmente continuar assim, tá? Então, eu só vou aqui trazer um resumo do que foi a fala dele hoje. O Powell, que é o presidente do Federal Reserve, esse tiozão aqui, ele vê ainda como algo prematuro falar em fim de ciclo. E quando ele fala de ciclo aqui, pessoal, nós estamos falando de ciclo de baixa, né? Então, o fim do ciclo que ele está se referindo é fim do ciclo de baixa, fim do ciclo do apertamento quantitativo, fim de ciclo de controle inflacionário, tá? Então, a gente ainda tem um longo período de tempo pela frente, que vai durar bastante tempo, na minha opinião, de quedas. Então, acho que em 2023 a gente ainda vai ter mais quedas pela frente. Lógico que durante o período de quedas, temos alguns períodos de respiro de alta, mas ainda não aconteceu aquela fase de capitulação, que é aquela grande queda, onde sai todos os vendedores de uma vez do mercado, todo mundo começa a vender, todo mundo se desespera, e aí depois só tem espaço para entrar compradores. Ainda não chegamos nesse ponto, tá? Então, a economia americana tá super aquecida ainda, tá, Fofoletes? O Jerome Powell, ele comentou hoje, deixa eu só pegar aqui,
O Jerome Powell comentou hoje, né? Falou nessa quarta-feira, então, após decisão da instituição de elevar a taxa de juros americana em 70,5 pontos base, pontos percentuais, tá? Ou seja, mais taxa de juros. Com uma elevação da taxa de juros, os americanos médios vão ter mais dificuldade de conseguir empréstimo. As empresas que justamente usam do dinheiro bancário e tomam um empréstimo do dinheiro bancário para crescer e se expandir e contratar mais pessoas, não vão conseguir ou vão ter que pagar um juro futuro muito mais elevado, fazendo com que o número de desemprego aumente para o ano que vem. Então, em 2023, vocês vão ver várias empresas americanas anunciando a redução de gastos, diminuição de equipes de trabalho e assim por diante. A gente vai ver muito disso, tá? Até porque as taxas estão sendo elevadas a uma velocidade recorde e, ao mesmo tempo, a gente tem, com as taxas elevadas, a manutenção dessas taxas elevadas. Então, se as taxas ficam cada vez maiores e elas começam a se manter muito altas, a dificuldade de contratação dessas empresas, a dificuldade de conseguir empréstimo, a dificuldade dessas empresas terem lucro aumenta violentamente. Então, em janeiro, nós vamos ver o resultado do balanço das empresas americanas e provavelmente em janeiro a gente vai ver algum cenário de capitulação. Por quê? Porque as empresas provavelmente elas vão vir com os balanços muito negativos, sem conseguir distribuir dividendos, e sem essa distribuição de dividendos eu acredito que não vai ter força compradora no mercado. E o balanço vai vir bem negativo. E toda vez que o balanço vem positivo, o mercado sobe. Quando vem negativo o balanço, o mercado todo cai. Quando ele vem muito negativo, significa que muitos dos investidores acionistas, né, que são mais desligados e não ficam o tempo todo em cima, podem se assustar com uma possível queda ou uma possível desvalorização do papel da ação e podem entrar dentro de uma cadeia de venda bem forte, o que, na minha opinião, pode gerar a capitulação. Se eu fosse chutar quando a gente vai ter essa capitulação, provavelmente em janeiro a março do ano que vem. Tá? Então, entre janeiro e março de 2023, na minha opinião, nós vamos ter a fase de capitulação, que é aquela grande queda, aquele derretimento mais pesado. Acho que no Q4, que é o fechamento anualizado das empresas e o quarto trimestre do ano, eu acho que vai dar um resultado bem negativo, tá? Muito bem, senhores. Então, entre os destaques, né, o chefe da instituição monetária, esse senhorzinho aqui que vocês estão vendo, da maior economia, apontou que enxerga a possibilidade de discutir uma desaceleração das altas das taxas nas reuniões de dezembro ou de janeiro, mas que há ainda um caminho longo a percorrer. À medida que avançamos no território restritivo, a questão da velocidade das altas se torna menos importante. E é por isso que em algumas coletivas de imprensa, os diretores afirmaram que será importante desacelerar o ritmo dos apertos monetários. Então ele vê aí pela frente uma desaceleração do ritmo dos apertos monetários, mas isso não significa que vai diminuir o aperto monetário. Ou seja, a velocidade do aperto pode ficar sendo reduzida nas próximas reuniões, mas ainda não chegamos no momento em que nós vamos parar com a elevação da taxa de juros. E eu vou ser bem franco, enquanto tiver elevação da taxa de juros, o estímulo ainda é fazer com que mais investidores saiam do mercado de risco, a desalavancagem aconteça e esses investidores migrem para comprar tesouro direto, que é o que a gente vem falando aí nos últimos vídeos, gravados, as lives e tudo mais. Então, eu acho que vai demorar para um cacete isso, tá? Eu acho que vai ter mais um ano de bear market aí pela frente. E aí ele comentou isso aqui que me chamou muita atenção, né? As pessoas, quando elas ouvem falar em desaceleração, elas pensam em uma pausa, ou seja, parar de elevar a taxa de juros. Mas não é isso. Temos um caminho a percorrer. Então aqui ele está deixando claro que eles vão continuar levando a taxa de juros numa velocidade menor, que pode começar a ser reduzida nas próximas reuniões, mas que eles estão longe de parar de elevar a taxa de juros. Então ele fez uma fala muito mais agressiva, que a gente chama de hawkish. Que hawkish significa, seria como se fosse acho que atacar, né? A expressão traduzida seria tipo agredir mesmo, sabe? Seria
um argumento mais agressivo. De acordo com o líder do Fed, então, dados recentes sugerem que o nível final de Fed Funds pode ir além daquilo divulgado anteriormente. E ele falou que as decisões vão depender da totalidade dos dados recebidos e de suas implicações para as perspectivas da atividade econômica. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que os dados, os indicadores que estão surgindo, PCE, CPI, que é os indicadores que eles utilizam para a inflação, eles ainda precisam mostrar uns sinais de arrefecimento um pouco mais forte. Na minha opinião, não vai acontecer o aumento apenas até 5% na taxa de juros. Eu acho que eles vão ter que ultrapassar a inflação. Ou seja, provavelmente a taxa de juros pode subir acima de 6%, provavelmente passando até acima de 8%. Porque a última vez que precisou fazer esse apertamento quantitativo, lá em 1980, para controlar a inflação, levou 5 anos para eles conseguirem controlar a inflação, e eles fizeram um apertamento aí bem agressivo que veio acima da inflação. E outro detalhe muito importante que que mostra que vai demorar bastante esse controle do Federal Reserve, basicamente é porque no Brasil a gente já está quase 2 anos subindo a taxa de juros. E mesmo assim a inflação não está 100% controlada. Ela caiu para 4%, mas não está 100% controlada. Está abaixo de outros países de primeiro mundo, mas ainda não está controlada. Ainda não veio para 2%, nem 3%. Ela está acima de 4%. Isso levou 2 anos. Então significa que o Fed, que começou esse ano em março, significa que completando talvez 1 ano ou até 2 anos de apertamento quantitativo não seja o suficiente para levar a inflação para 2%, 3%, como eles desejam. E provavelmente por esse tempo, mesmo eles desacelerando a elevação da taxa de juros, ao invés de subir 0,75 na próxima reunião, eles diminuem para 0,50 ou 0,25, que seja. Mas se toda reunião eles aumentar 0,25 ou 0,5, nós vamos chegar no final do ano que vem lá por 7, 8% de juros no total. Então ele está já dizendo indiretamente que isso vai demorar para acontecer, que a elevação da taxa de juros vai continuar e que vai demorar para acontecer a paralisação, parar realmente a elevação da taxa de juros. Ou seja, não teremos estímulo financeiro e entrada de dólares no médio e longo prazo, agora no próximo ano, que eu quero dizer. E provavelmente não vai acontecer nenhuma impressão de dólares até que a inflação se mostre controlada. O que sugere que não teremos altas grandes e nem fortes e nem bull markets parecidos e semelhantes como a gente viu em 2017 e 2020. Não pelo menos em 2023, tá? Pode ter alta, mas vão ser altas geralmente temporárias, de baixa intensidade, na minha opinião, tal como essa última que aconteceu agora, que durou aí umas 5 semanas aí, tá? Basicamente, o pessoal ele comentou então, outra coisa, e é uma preocupação que o pessoal, os diretores aí do Comitê Federal de Mercado Aberto aí do Banco Central Americano, comentaram que os ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa, mostrando então ainda a necessidade de mais apertamento quantitativo, porque eles precisam fazer mais apertamento, eles precisam continuar levando a taxa de juros até estimular o desemprego. Uma vez que conseguirem estimular o desemprego, isso se refletir no balanço das empresas, no Q1, Q2, Q3, Q4 das empresas no ano que vem, nós vamos ver basicamente mais quedas aí pela frente, tá? Bom, senhores, o que eu queria comentar com vocês então é o seguinte. No nosso MVRV, nós chegamos no nível da água, bem próximos de sair do nível da água, e já estamos voltando a afundar aqui, vindo para baixo. Zona de longo prazo é uma zona compradora, mas, na minha opinião, ainda vai cair mais, tá? Então, a possibilidade de cair mais é maior, na minha opinião, do que voltar a subir agora e sair do nível da água. Geralmente, no MVRV, quando a gente rompe o nível da água, esse nível aqui que a gente está comentando, a gente entra em uma fase de bull market, coisa que ainda não aconteceu. Então, se a gente aproximar aqui o gráfico, a gente chegou a se aproximar. Eu comentei com vocês que para a gente entrar em fase de bull market mesmo, o Bitcoin precisaria passar os 28 mil dólares. Ele nem chegou a se aproximar agora nessa última pernadinha de alta. Até achei que ele ia conseguir subir um pouco mais. Mas a força compradora está muito baixa ainda.
Lembrando que quando tem menos estímulo financeiro no mercado, deixa eu só mostrar aqui para vocês, eu acho que aqui tá meio bizarro. Aí, ó, pronto. Aqui, ó. Então, quando nós temos aqui, ó, pessoal, deixa eu só limpar aqui. Quando nós temos aqui, ó, o nível da água, quando a gente sai do nível da água, a gente entra em fase de alta, tá? Por enquanto ainda não aconteceu, ainda tá um pouco cedo. Ainda estamos dentro do nível da água. Enquanto estivermos dentro do nível da água, o preço tende a afundar, tá? Então, o mercado ele age de uma forma onde qualquer alta é utilizada pelos investidores de longo prazo para vender e se desfazer das suas posições. Então, toda alta que o mercado aproveita para vender um pouco mais, tá? Esse é um comportamento muito natural que é de mercado vendedor, mercado em baixa. Outra coisa que eu comentar com vocês é que recentemente, depois daquela grande paulada de alta que a gente viu do mercado ao longo desse período aí, essa alta que nós vimos também vários contratos futuros vencendo. Quando nós temos os contratos futuros de Bitcoin chegando próximo em 12 a 14 bilhões de contratos futuros abertos, ou seja, de dólares envolvidos em encerramentos de contratos futuros de mercados de derivativos, quando está entre 12 a 14 bilhões, nós temos um risco de acontecer um short squeeze ou um long squeeze. Aconteceu então recentemente o short squeeze, nós saímos daquele canal lateral, o mercado estourou para cima. Eu comentei com vocês que eu preferia que o mercado tivesse estourado para baixo. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Por quê? Porque daí estourando para baixo, ele limparia as maiores apostadores do mercado, os apostadores de alta. Então, como ele limpou primeiro os apostadores de baixa, o normal agora é o mercado derreter, cair para liquidar os apostadores de baixa. Só que os contratos futuros diminuíram bastante depois do short squeeze. Então, o short squeeze, quando chegou nos 12 bilhões aqui, aliás, nos 10 bilhões, ele não chegou a 12, tá? Geralmente ele estoura quando ele chega a 12. Ele já estourou agora nos 10 bilhões. Quando ele chegou nos 10 bilhões de dólares envolvidos em mercados de futuro, nós tivemos o short squeeze, que foi essa alta que a gente viu que foi repentina ali antes da reunião do Fed. Hoje de manhã cedo, para quem é membro do canal, eu comentei aqui com vocês, pessoal, aqui dos membros, eu comentei exatamente isso daqui. Bom dia, fofas. Hoje é um dia bem complexo por conta da reunião do Fed. Tudo pode acontecer com a volatilidade e venho aqui dizer que prefiro me manter dolarizado diante da incerteza. Nasdaq ontem fechou rejeitando a resistência. Tomar bastante cuidado com o movimento do caixote. Ainda espero quedas pela frente. Veremos. Eu comentei hoje de manhã, há 11 horas atrás, que ia ter volatilidade. Então, o que começa daqui? Tá? Exatamente no momento do que acontece o horário do Fed, nós temos esse movimento aqui de 15 minutos. Começou a reunião às 3 horas da tarde, o que acontece? Explosão de alta. O preço sobe violentamente, rapidamente. Aliás, ele cai, depois ele sobe e fecha 3% rapidamente. Ó, chegou a subir 4% em questão de meia hora. 45 minutos depois da reunião do Fed, ele já entregou, devolveu tudo e devolveu com juros, 7%. Isso não é previsão de futuro. O que eu fiz aqui de avisar para os membros aqui do canal, inclusive torne-se membro do canal aí para você receber esse tipo de informação privilegiada e também de conhecimento, né? O que aconteceu aqui não foi que eu previ o futuro, tá? Que eu comentei, ó, que tudo pode acontecer com a volatilidade, tá? A volatilidade é exatamente esse movimento de inicia a reunião do Fed, começa a subir e depois devolve tudo, ou às vezes começa a cair muito forte e devolve toda a baixa em questão de uma hora, assim. Em questão de uma hora tu vê uma volatilidade de 10% para os dois lados. Então, isso não é previsão, isso é experiência. Ou seja, eu vi tantas vezes isso acontecer, e eu me fudi tantas vezes nesse processo de ficar comprado ou vendido no momento do Fed, que eu já entendi que esses são períodos cabulosos e que qualquer fala que esse velho fala, qualquer coisa que ele fale ou que ele deixa subentendido, os investidores vão se comportar de determinada maneira.
E acontece essa volatilidade muito agressiva. Então eu preferi me dolarizar, ficar 100% dolarizado. E agora eu vou recomprar mais baixo com calma os Ethereums a um valor mais baixo. E eu comentei também que eu espero mais queda. Por quê? E eu falei sobre o famoso caixote, né? Então provavelmente eu salvei já uma galera hoje de manhã dessa volatilidade somente com esse texto aqui. Por isso que vale muito a pena ser membro aqui do canal, tá? Muita gente já fez muito dinheiro se tornando membro do canal, muita gente já economizou, já se protegeu, já conseguiu surfar algumas altas de protocolos também, se tornando membro do canal, tá? Então, às vezes, aquela mensalidade ali, ela compensa através da proteção ou do ganho financeiro com a informação, tá? Então, há 11 horas atrás, quedas pela frente. Então, o que aconteceu logo depois da volatilidade? Quedas pela frente. Né? E o S&P 500, o que está acontecendo? Perdeu a média 8 semanal novamente, voltou para baixo dela, voltando a afundar nível dentro da água, com características de continuidade de baixa. Tá, pessoal? Então, muito provavelmente, isso aqui foi um topo mais baixo do que os topos anteriores, com continuidade de baixa. Um grande problema aqui é que ele testou o suporte perdido como resistência. Esse é um suporte mensal. Esse é um suporte mensal, o que significa que os próximos meses tendem a ser de continuidade de baixa. Tá? Então, ele tenta fazer uma barra de reversão, ele tenta romper e fazer o mercado voltar a subir. Infelizmente, ele não consegue. Então, o normal é, geralmente, mensal. Se a gente perde o suporte mensal, age como resistência, nós temos uma tendência de continuar caindo nos próximos meses. Tá? Então, se ele perder esse suporte aqui, de novo, que agiu como resistência, essa região aqui, tá? Se ele perdeu aqui e age como resistência, ele não consegue superar essa máxima do mês anterior. Isso significa que a tendência é de continuidade mensal de baixa. Não sabemos aqui velocidade. Na minha opinião, a pirocada mesmo vai ser no mês de janeiro. Então, se eu fosse projetar, eu acredito que ainda a gente vai ter o mês de dezembro um pouco mais meio água de salsicha, mas que o próximo mês de janeiro eu acredito que a gente pode ter uma longa pirocada, que é a famosa fase de capitulação, onde hoje o mercado deixou claro, o presidente do Banco Central americano deixou claro, o apertamento quantitativo vai durar mais tempo do que é esperado e eles não vão pausar a elevação da taxa de juros, como tá todo mundo falando, que é o famoso pivô do Fed. Então, estava se falando muito em pivô do Fed, porque vai vir o pivô do Fed. Vai vir porra nenhuma, tá? Não vai vir pivô do Fed, não agora. O mercado vai continuar apertando, o apertamento quantitativo vai estimular os investidores do mundo todo a comprar dólar, o dólar vai voltar à tendência de alta, vai retomar a tendência de alta que foi enfraquecida recentemente com o short squeeze. Só que ele acaba de fazer a confirmação de um bear trap, ou seja, a armadilha urso, onde ele parece que o dólar vai enfraquecer e se manter abaixo, voltou acima, fez uma puta pirocada de alta aqui, vai romper a sua tendência de baixa recente agora, tá? Tá a um dia ou 2 dias de romper essa LTB, tal como ele fez nessa região aqui, exatamente o mesmo movimento. É um movimento de bear trap, é um fundo mais baixo do que o fundo anterior, falso. E isso faz com que quando ele rompa essa região, ele venha a trazer uma nova esticada de alta. Então, se ele romper aqui, ele vai trazer uma nova esticada de alta. Se o dólar se torna o ativo mais valioso e mais benquisto do planeta temporariamente, quando ele consegue romper essa linha de tendência de baixo de curto prazo e manter a sua estrutura de alta acima da média 8 semanal, isso significa que os mercados voláteis vão derreter. Então, o mercado de ações vai derreter, Nasdaq vai derreter, mercado cripto vai derreter. Tudo vai perder valor perante o dólar, porque os dólares estão sendo drenados. Os dólares, naquele vídeo excelente que a gente gravou na semana passada, dólares M2, que é os dólares em circulação que as pessoas utilizam e que influencia diretamente na inflação e na deflação da economia, eles vão ser enxugados do mercado. Com menos dólares circulantes, as pessoas que detêm dólares ou as pessoas que estão líquidas em dólar preferem colocar os seus dólares comprando títulos do Tesouro Americano a uma renda fixa de curto prazo de 2 anos
pagando um juro muito maior do que os títulos de longo prazo. E quando isso acontece, nós temos um enxugamento, um esfriamento do mercado de ações, mercado de criptos e mercado de risco em geral. Certo? Então a tendência é, com uma elevação da taxa de juros ainda, a inflação ainda precisa ser controlada, e me parece que a inflação não vai ser controlada até que eles cheguem em um nível em que a taxa de juros está mais alta do que a inflação. Se a taxa de juros ficar mais alta do que a inflação, aí a gente chega no pivô do Fed. Tá? Esse vai ser o período em que a gente vai encontrar o pivô do Fed, o fundo do mercado, dos mercados de risco, e vai ser o melhor momento de comprar todos os mercados de risco. O mercado de ações descontado, o mercado de criptos descontado. Então agora, por enquanto, se o dólar romper essa linha de tendência de baixa pontilhada que eu mostrei para vocês, essa daqui, se ele romper ela, nós vamos ter alta infinita, tá? No dólar. E o dólar vai ser o melhor ativo para se manter exposto nesse contexto, tá? Atualmente o dólar é o ativo mais valioso do momento presente do mercado, temporariamente. Quando ele parar de ter o estímulo deflacionário, através da elevação da taxa de juros contínua, e o pivô do Fed chegar ao momento em que a taxa de juros vai estar mais alta do que a inflação, pivô do Fed confirmado, fundo do mercado confirmado, topo do dólar confirmado. Beleza? Porque daí eles vão poder começar a diminuir a taxa de juros e talvez até zerar a taxa de juros, a elevação da taxa de juros e manter ela, estabilizar ela em algum momento. Nesse ponto nós vamos estar mais tranquilos. Quando é que isso vai acontecer? Eu vou chutar, e é uma expectativa minha. Como a cada mês que vem passando a inflação está reduzindo a 0,1 ponto percentual, se essa elevação da taxa de juros agora atual, ela conseguir na próxima inflação vir a 7, já seria ótimo, tá? Por quê? Porque se eles subirem a inflação a 6% até o final do ano, ou início do ano que vem, ou até março do ano que vem, tá? Daqui a 2 ou 3 reuniões. Se eles conseguirem botar a taxa a 6% e a inflação vir a 7%, nós vamos estar a poucas reuniões de superar a inflação. Então, pode ser que eles cheguem a 6% ou a 5%. Eu acho que eles vão chegar a 6%. Se eles chegarem na taxa da taxa de juros a 6%, e no mês lá de maio ou junho, na reunião do Fed lá do meio do ano que vem, chegar a 6 ou 5, a inflação virar um pouquinho abaixo da taxa de juros, ali vai ser o dia em que a gente vai encontrar o fundo majoritário, que seria a reversão, que seria o pivô do Fed, tá? Na minha opinião. Que seria o momento que o Fed ou manteria a taxa de juros por um tempo, ou ele começaria a reduzir aí a taxa de juros, tá? Então, enquanto isso não acontecer, na minha opinião, o bear market vai continuar, as quedas vão continuar, nós vamos ter mais quedas pela frente e assim por diante. Acredito ainda que nós vamos ter mais quedas pela frente, tá? Bom, senhores, aí o que acontece? Depois dessa manipulação aqui, qual foi o grande problema aqui? Vamos falar agora sobre a segunda informação aqui, tá? Bom, na reunião do Fed, então, eles elevaram pela 4ª vez a taxa de juros de forma consecutiva. E a nossa terceira informação importante é, na análise técnica e na condição gráfica, entender que a barra de hoje está fechando com um golfo de baixa. O caixote, ele estourou para cima. Então, há dias atrás, quando aconteceu o short squeeze, aconteceu a busca de liquidez do mercado de derivativos futuros, ele rompeu para cima. Agora, a minha expectativa é formar o Bart Simpson e jogar o preço para baixo. E aí a minha grande pergunta é a pergunta que eu vos faço. Onde está o Smart Money? Onde é que está o Smart Money nesse contexto aqui? Essa é a minha questão. Esta é a minha questão. Onde está o Smart Money? Essa é a minha grande dúvida. É o que a gente precisa tentar identificar onde está a região onde tem maior interesse comprador. E agora a gente então vai para os gráficos, né? Bom, pessoal, o gráfico do Ethereum. O que eu falo aí já desde um tempo atrás,
no mercado, tanto aqui no YouTube, no Twitter e assim por diante. O caixote que se formou aqui é um rastro de smart money, tá? Aqui eu sei que existe uma entidade muito poderosa que consegue controlar o preço nessa região. Antes desse smart money, onde é que estava o outro smart money? Bom, a gente tem que pegar onde estava a maior volume de negociação, que foi aqui embaixo. Então o smart money, ele está aqui embaixo, nessa região. Essa é uma região que o smart money tem interesse em levar o preço, tá? Abaixo desse caixote aqui, tá? E antes dele, tá? Se a gente pegar o passado do Ethereum e do Bitcoin e a gente pegar uma região onde teve muitas negociações, tá? A gente vai identificar um triângulo. Vocês estão vendo esse triângulo? Exatamente esse triângulo tem o registro aí principal do Smart Money lá no passado. Então também é uma região de interesse de negociação, tá? Outra região muito importante de negociação também, que começou num semanal muito forte. A gente pega a barra semanal, a gente pode pegar a primeira barra mais forte semanal que veio. A gente pode pegar a entrada dessa barra, que é essa daqui, tá? Então, essas são as regiões do Smart Money. São essas regiões que nós sabemos que vão ter grande concentração de compra. Num primeiro momento, então, nos 1.120 dólares aí, é uma região de alta concentração de compra, a região do fundo anterior. Essa região aqui debaixo também, que poderia capitular até os 688 dólares, ou 700 dólares no caso, e ainda abaixo 400 dólares, tá? Então, se a coisa ficar muito feia, seria 400 dólares até seria uma viabilidade de ver o Ethereum novamente. Eu não sei se chega nessa região, sendo bem sincero, olhando o comportamento do preço. Se eu fosse apostar, tá? Eu quero comprar, e eu já coloquei a ordem passiva na corretora, nessa região aqui, ó. Uma região intermediária que fica no fundo desse canal. Então eu peguei esse canal, eu dobrei esse canal para baixo. Eu acredito que aqui é o pote de ouro, tá? Onde é que é o pote de ouro, então? É a região que compreende aqui, então, entre o fundo anterior ali, que foi os 900 dólares, e 700 dólares. Eu, Augusto, acredito que vai dar para comprar ainda Ethereum a 800 dólares, conforme eu falei no meu Twitter esses dias. Eu acredito nisso. Eu acredito que o preço do Ethereum, como ele subiu primeiro, ele entrou aqui nessa região, ele subiu. Quando ele chegar aqui, ele vai começar a ter um pouquinho mais de dificuldade de lateralizar e possivelmente aqui vai ser o ponto de compra perfeito, o fundo retestado do Ethereum. Eu acredito nessa região, nesse preço. Eu estou preparado para ter caixa e comprar o máximo de Ethereum possível entre 700 dólares e 900 dólares. Essa é a região que eu, Augusto, vou comprar por longo prazo, tá? Que eu pretendo comprar Ethereum por longo prazo, se assim o mercado continuar nos permitindo sonhar, tá? E sim, ele fez um movimento que permite sonhar. Ele fez o Bart Simpson, ele vem fazendo aqui o Bart Simpson, que eu comento com vocês. Então ele saiu do caixote, ele sai do caixote, tá? Ele sai do caixote para cima. O que o mercado tende a fazer? Volta para essa região. Então isso aqui, num curto espaço de tempo, eu acredito que o preço vai voltar para baixo, tá? Ele vai, na minha opinião, vir aqui com o tempo e liquidar os apostadores de alta. E eu acho que essa busca de liquidez que ele vai fazer vai ser uma das últimas para esse movimento baixista aí, tá? Então, na minha opinião, no price action, eu acredito que, e eu estou preparado para isso, depois desse caixote romper para cima, nós vamos vir para baixo. E aqui nós vamos encontrar o fundo do Ethereum no curto prazo, tá? Essa é a minha expectativa. O Bitcoin, a média da praia, a mesma coisa, tá? Então, só que ao invés de descer o caixote, ele fez aqui um triângulo simétrico, tá?
Onde é que eu quero comprar ele? Eu quero comprar ele quando ele perder a mínima ou a LTA desse canal aqui. Eu não acredito, por exemplo, que ele não vai perder esse canal. Eu acredito que ele vai perder essa linha de tendência de alta aí que vocês estão enxergando. Isso aqui é um triângulo, tá? Então, eu acredito que ele vai perder essa linha aqui, ele vai perder essa linha pontilhada aqui, e ele vai revisitar o fundo anterior, pelo menos. Na minha opinião, eu acredito que vai dar para comprar ele aqui, bear trap nessa região. O mesmo bear trap que vocês estão enxergando no S&P 500 é o que eu quero enxergar no Bitcoin, a média da praia, no Ethereum, tá? Então, por exemplo, aqui no dólar, né? Aqui no dólar, quando nós temos o bear trap, ó, é exatamente isso aqui que eu quero encontrar na formação do fundo do Bitcoin, a moedinha da praia. Eu quero encontrar um fundo um pouco mais baixo do que o fundo anterior, mas com rejeição, com força compradora, rompendo uma LTB. É isso que eu quero encontrar. Isso para mim é um bear trap clássico. Esse bear trap clássico, que é o que eu gosto de pegar principalmente no Bitcoin, na minha opinião é aquele fundo duplo que mostra um movimento do preço vindo para cima da média 8 de forma verdadeira, que é uma coisa que eu ainda não enxerguei na situação atual, no cenário atual do Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Então, o bear trap, ele funciona muito bem para encontrar o fundo verdadeiro. O mesmo que a gente pode ver aqui de longo prazo, ó, tá? Então, aqui tem uma composição de vários fundos duplos, ó, tá vendo? Então, isso aqui para mim é um bear trap, isso aqui também é um bear trap, ó, isso aqui é um bear trap. É isso aqui que eu quero ver no Bitcoin, tá? E ao mesmo tempo, no dólar, em algum momento, depois dessa alta, depois que ele continuar subindo aqui, eu quero ver ele fazer um bear trap. Pode ser que seja já agora, daqui a pouco? Pode acontecer aqui já, né? Mas a gente precisa ver, formar um fundo duplo no Bitcoin com bear trap e um bull trap, que seria o efeito oposto, no dólar. Ou seja, um topo mais alto, que parece que vai fazer algum rompimento em continuação, mas ele volta a cair. Isso seria o ideal. Isso seria o pivô do Fed, a formação de fundo, aquele momento de compra mais seguro, tá? Que ainda não chegamos nessa condição, ainda não. Pode ser que daqui a pouco chegue, pode ser, mas ainda não. O meu problema que eu comentei com o pessoal, que me gerou preocupação ontem, foi exatamente isso daqui, ó, pessoal. Vamos colocar aqui, até colocar aqui, ó, em linha vermelha. Nasdaq ontem fechou e rejeitou resistência. Então, quando nós temos o mercado de cripto subindo, fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, eu vou sempre dar uma olhadinha no que está acontecendo na Nasdaq. Por quê? Porque o mercado cripto ele é um mercado cheio de startups de tecnologia. Ele é um mercado de tecnologia. E aí eu vou no índice das maiores empresas de tecnologia, que geralmente são as empresas que mais crescem em período de expansão econômica, porque são as empresas que mais começam por uma startup pequena, elas vão lá no banco, tomam um empréstimo, pegam um dinheiro de investidores profissionais e começam a aumentar. Venture capital, né? Elas começam a ampliar, expandir, crescer. Quando num cenário de expansão econômica, geralmente o índice Nasdaq ele sobe antes do mercado tradicional, do S&P 500. Então a gente vê a Nasdaq subindo primeiro, depois o S&P 500 começa a subir. O mesmo acontece com o mercado em baixa, tá? Só que agora é o oposto. Ele vai antecipar movimentos do mercado de criptomoedas. Então ontem eu não vi a barra de hoje, né? Eu não tinha visto a barra de hoje, por exemplo. Mas ontem eu vi essa barra aqui, ó, pessoal. Que é exatamente isso que eu comentei com o pessoal do mercado. Então ontem foi dia 1º, eu vi essa barrinha aqui, ó. Que foi uma tentativa dele romper e dar continuidade dessa barra aqui de alta. Então ele tentou no meio do dia fazer esse movimento. E aí chegou hoje e simplesmente abriu em queda. Ele abriu perdendo. Eu falei, velho, essa barra aqui ela vai ser engolida, tá? Por quê? Porque quando você tem um rompimento, para essa barra aqui ser pullback e entregar alta, ela já tem que entregar alta em 2 barras seguintes. O que a gente chama no meu curso de barra de sinal. Então a barra de sinal ela precisa de barra de confirmação, que seria essa terceira barra de alta aqui. Como ela rompeu para baixo, como ela veio 3 barras para baixo,
ou seja, ela veio 1, 2, 3 negativas de alta, essa barra aqui ela é a ser engolida, certo? Quando ela é engolida, nós temos essa barra aqui que é uma rejeição da reversão da tendência. Então isso aqui foi uma tentativa do mercado reverter a tendência, ele tinha que ter subido aqui. Para ele confirmar a reversão da tendência, ele tinha que ter. Como ele rejeitou em 3 barras, isso significa que ele vai continuar a tendência vigente, que é tendência de baixa. Então ele vai continuar o movimento de onda para baixo. Tendo essa confirmação, entendendo isso hoje de manhã, eu mandei essa mensagem para o pessoal. Exatamente isso. Nasdaq ontem fechou rejeitando resistência, tá? Então isso é uma antecipação gráfica. Mesmo que eu não acompanhe a reunião do Fed, mesmo que foda-se o velho lá, eu nem precisei acompanhar. Eu simplesmente olhei o gráfico, porque o gráfico não mente. As pessoas mentem, mas o gráfico não mente. Se o gráfico tem uma rejeição de uma resistência mensal, uma rejeição de uma resistência, que era um suporte que foi perdido, nós temos uma continuação de baixa. Então o movimento ainda é de baixa. Por isso que eu comentei hoje, falei de novo, pela 1000ª vez, pessoal, no Instagram, né? Se mantenham dolarizados, majoritariamente dolarizados. Hoje o dólar é o ativo mais quisto do mundo. Trabalhe bastante, vá acumulando caixa, vá acumulando dólares e se mantenha numa estrutura de bear market onde você vai ficar 80% líquido, 80% dolarizado, ou em reais, ou em caixa, e 20% exposto para, se o mercado vir a subir muito forte, de uma forma inesperada, você consegue ter algum lucro com 20% do seu capital. Mas majoritariamente vendido, né? Então, basicamente é isso. Basicamente, essa é a perspectiva, tá? É basicamente isso que a gente precisa entender. Bom, senhores, então o que acontece? Nós temos o seguinte aqui. O que fazer, né? Ter muita paciência, controlar a impulsividade, ter caixa, relação 80-20, 80% líquido vendido em caixa, em dólar, em real, 20% comprado, caso o mercado faça uma alta inesperada. Acumular bons ativos que tem atualizações, nada de porcaria. Aproveitar um possível crash e quedas, por isso que é bom ter caixa. Ter sangue frio, as coisas tendem a melhorar. Ter uma carteira de gerenciamento pilasfolio.com.br, que é uma carteira que eu uso para gerenciar carteiras de cripto. Se tornar membro do canal para receber as informações. Entender que o dólar hoje é o ativo mais desejado do planeta. E hoje ainda se reforça isso, tá, pessoal? Por quê? Porque hoje a gente viu que a elevação da taxa de juros vai continuar, tá? Então, isso daqui é muito importante, tá? Tem que botar um alarme na tua cabeça, caralho. Tem que botar um alarme na tua cabeça aí. Entender que hoje o dólar é o ativo mais quisto do mundo, porra. Tá? Basicamente é isso, Fofolete. É isso, tá? E basicamente é isso. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, essa é uma barra de início de... Que barra é essa? Retomada de baixa. Então isso é uma barra de continuidade de baixa. O mercado vai voltar a cair. Beleza? Nasdaq vai cair, S&P 500 vai cair, o Brasil vai cair, Lula ganhou e acabou o mundo. É isso aí que temos para hoje. Tá? É isso aí que nós temos para hoje. Certo, senhores? Bitcoin é a média da praia, apoiada na média 8 semanal. Na minha opinião, ela vai perder e vai cair. Mandem aí alguma altcoin que vocês querem que eu fale que caia. Qual vocês querem que eu fale que caia? Ó, Luan de Barros, um abração pro nosso querido Lanzeira. Mais do que a Mia Khalifa. Não, a Mia Khalifa só sobe. Alta infinita.
O sinal de baleia, este aí. Salve, meus queridos. Não é o real, desgraça. Essa é a barra soviética, boa. Essa é a barra soviética. Também estou com saudades dele. Vender todos os bitcoins e comprar dólar, cara, cada um faz o que quer. Foda-se, eu não posso dar dica de investimento, tá? SDAO vai cair, Coach vai cair, Kava vai cair, Polygon vai cair. É só pra vocês falarem qualquer cripto aí que eu vou falar que vai cair. Chiles vai cair. O Emílio vai cair. Manda um abraço aí pra mim, um abração pro nosso querido Emílio, que tá com corte em dia. A Chainlink vai cair, a token KKKKKKKKKKKK vai cair. Token NM vai cair, Link vai cair, SNX vai cair, Chiles vai cair, ADA vai cair. SNX vai cair, ADA vai cair, Oloride vai cair, Augusta Magrinho vai cair, SDAO vai cair, MatchsDAO, aquele que match e tchau, vai cair. Fofa, ainda vai ter airdrop para quem comprou a tua primeira coleção de NFT? Não, não vai ter, doutora Rosa. Tamo junto, querido. Me dá atenção, fofa, tô dando, fofa. Deixa eu ver aqui, Daniel Bianchi, um abraço pro nosso querido Daniel Bianchi, que é atenção, tá se sentindo tá se sentindo preocupado aí. O Lula vai cair, a NIR vai cair, o dólar vai subir, a NIR vai cair, dólar vai subir, Pingulino vai subir, Mixinga vai cair, tamo junto, fofa, tu é gaúcho? Sou, fofa. Doutor Alexandre Machado, tamo junto. A CRO vai cair, que a CRO é a... Porra, como é que é o nome, meu Deus? Como é que é o nome do CRO mesmo? CRO é Conselho Regional de Odontologia, vai cair. A Sora vai cair. A NIR vai cair. A Libra Esterlina vai cair. A Zambia Coin vai cair. Não, essa só sobe. A Zambia Coin só sobe. O que mais? Meu pau vai cair. O Alex Rey falou. Meu pau vai cair. Tamo junto. É isso aí. Teu pau caiu já. O Inter vai cair. Não, o Inter não. Vou falar. O Inter só alta infinita. Com o Mano Menezes alta infinita. Posso chotar? Chota, chota. Vamos cantar pro Túlio aí. Chota, chota, chota. Olê, 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 olá. Xota, xota, olê, 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 olá. A Doge vai cair, Doge queda infinita. Deixa eu ver o que mais. O que mais vocês querem que caia? O Palmeiras vai cair. O Palmeiras não sei se vai cair, não. O Inter vai cair. Não, o Inter não vai cair, não, Fofolete. Deixa eu ver aqui. O Vasco. Não, o Vasco é queda infinita. O Vasco é queda. Peso argentino vai cair. O Cripto Invest faz uma aula para os membros de contexto. Podemos fazer. Deixa eu ver o que mais. É isso aí. Eu sou time Xota. Time Xota. O engraçado é que a Xota, ela tá envolvida no início da vida e no fim da vida, né? Porque a gente quase se mata por causa da Xota. Tem gente que se mata por causa da Xota. Aquela Xota não, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não posso ficar sem Xota. Eu comecei a ficar depressivo. Muito bem, senhores. Peso real vai cair, vai tudo cair. Bolsonaro vai cair, caiu já. Pix já vai cair também. Creu Xota, é isso aí. Então, hoje nós descobrimos que o início e o fim da vida é a Xota. Basicamente é sobre isso que nós falamos durante uma hora inteira aqui. Quem quiser ouvir mais sobre buceta, tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Falou, fofas! Só mostrar o que eu fundo aqui, ó. O fundo esse ano vai levar. Olha aqui, ó. Olha só. Chegou uma estatueta nova aqui, ó. Olha aqui, ó. Do Hulk. Olha que a fuder ficou. Caralho, que massa essa aqui. Essa daqui é top demais. Deixa eu sair daqui da frente. Caralho, essa daqui é top, ó. Olha aí. Caralho. Parece eu depois da lipoaspiração. Parece eu depois. Aí eu tenho essa aqui, ó. Ó, Fofolex. Esse aqui é o Apocalipse, ó. Esse aqui é a homenagem a quem não gosta do Superman. Eu tanto não gosto do Superman que esse aqui foi o único que matou o Superman. Uma revistinha que eu cagava para aprender a ler. Eu aprendi a ler lendo essa revista aqui, A Morte do Superman, de 1994.
Foda demais esse aqui. Esse aqui é foda. Esse aqui é o meu favorito, tá? Apesar que eu não gosto da DC muito, eu só gosto do Batman. A única coisa que presta da DC é o Batman. E o Apocalipse porque ele matou o Superman, que é tosco. Ninguém gosta do Superman. Deixa eu ver. Aí nós temos Thundercats, visão além do alcance. Ó, temos Thundercats, visão além do alcance. O Lion, Thundercats. Eu quero comprar o Pantro também. Quero comprar o Pantro, ó. Nós temos o Darth Vader. Esse aqui é o meu favorito, tá? Esse aqui é o meu xodó. O meu xodó é o Batman aqui, ó. O Batman, olha... Ih, cara, essa aqui é pesada. Essa aqui é pesada. Olha aqui fora. Olha os detalhes aqui, ó. Ah, quando ele dá uma surra lá no... Putz, como é que é o nome desse maluco mesmo? Agora não tô lembrando. Mas ele dá uma surra no maluco. É muito massa. Ah, isso aqui tá pesado. Tô mostrando aqui pra vocês porque depois com a mudança... Depois... Ah, aqui tem o Mandaloriano. Mandaloriano, deixa eu ver se eu só não derrubo ele aqui, ó. Ó o Mandaloriano, ó. Aqui tá uma... Eu tenho também o Mini Yoda lá, o... Como é que é o nome dele agora? Agora não tô lembrando mesmo. Mas, ó, os detalhes, ó, muito legal. O Mini Yoda, que é o Grogu. É Grogu? É Grogu. E eu tenho o Darth Vader também aqui, ó. Ó o Darth Vader, ó. Ó o Darth Vader. Ó o Darth Vader. Ó, a chapeleta do Darth Vader, ó. Tá segurando o Canon vermelho, ó. Ali, ó. Queda infinita. Ó, esse é o Darth Vader. É muito legal isso aqui. Isso aqui são os meus xodós aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Já fizemos mais uma live de action figure aí pra vocês. Um abração, fofolete. Tamo junto. Queria só mostrar os brinquedos aí pra vocês. Tamo junto. Falou, fofas. Até a próxima. Falou.